aí, pessoal, tudo jóia? Espero que sim, Edson aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai comentar um vídeo especial aí, inclusive cenário aí de fundo aí, os quadros do DeLorean, com o quadro do DeLorean completo com partes do 1, do 2 e do 3, né? Forma o carro e o cartaz de Volta ao Futuro 2. Vamos comentar um pouco sobre o filme, né? A minha história em relação de Volta para o Futuro, que já estreou no cinema nos Estados Unidos, dia 31, mas no Brasil vai estrear hoje, né? Dia 5 de novembro, né? E vou mostrar a vocês alguns itens interessantes que eu tenho do filme, o VHS de Volta ao Futuro, o DVD do De Volta para o Futuro. Eu tenho o 2 e o 3 também, mas aqui eu vou falar do 1. O CD da trilha sonora, isso aqui é de 1900, tá até empoeirado, de 1993, parece. Nas lojas americanas. O VHS gravado na Globo do De Volta para o Futuro, cortado os comerciais, até coloquei aqui, De Volta para o Futuro, 110 minutos. Gravado, funcionando. Acho que foi gravado na sessão da tarde, ou tela quente, então, ou temperatura máxima, um dos três. O vinil da trilha sonora, tá aí, ó, o vinil. Eu já mostrei aí em alguns vídeos, já mostrei em vídeo, um box. A fita cassete, trilha sonora. Esse veio do eBay. E esse também. Esse aqui é o Laserdisc do filme. Do 1. Falta conseguir do 2 e do 3. Também veio do eBay. Então, pessoal, algumas coisas do filme eu tenho aqui, como jogos também, que eu já mostrei, do Master System, do Mega Drive, do PlayStation 3. É o que eu lembro, né? Ainda falta o carro, né? Não tem como ter o carro, né, real, né? Mas uma hora a gente compra pelo menos a miniatura do carro. Saiu dias atrás aí o relógio, né? Em comemoração aos 40 anos do filme, né? Então, bora lá. Vou contar pra vocês aí a minha história com De Volta para o Futuro e alguns detalhes do filme. Bora lá. Bora aí, pessoal, comentar do filme. Inclusive agora de cenário aqui, coloquei uns trailers para rodar do filme aí, né? E falar um pouco, né, dessa minha história com De Volta ao Futuro. É coisa rápida aí, é um vídeo rápido. E o que acontece? A minha paixão pelo filme, né? Sou fã demais do filme, do carro, dos atores, a trilha sonora. Só corrigindo uma coisa que eu falei errado aí na introdução do vídeo. Não é a estreia do filme no cinema. O filme estreou em 1985. Está sendo um relançamento no cinema, né? Já relançou agora dia 31 de outubro nos Estados Unidos. E hoje, dia 5 de novembro, vai passar no Brasil. De 5 de novembro a 12 de novembro. Só comentar um detalhe aí. De 5 de novembro a 12 de novembro é o período que o Marte passa, né? Uma semana que ele passa no passado. É esse período de 5 de novembro a 12 de novembro, né? Não teve época melhor para esse filme ser relançado, né? Comemoração aos 40 anos do filme. Então esse filme é contagiante. Todo mundo que assiste esse filme, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro, fica apaixonado pelo filme. É a trilha sonora, os atores, a história, a trama, um pouco de comédia. Claro que todos os filmes têm suas críticas, alguns furos, alguns detalhes, mas não é hoje que a gente vai falar disso aqui, né? Então, a minha história com o filme é lá no início dos anos 90, né? Eu não assisti no cinema. Eu acredito que eu não lembro se assisti em VHS. Só sei que quando eu estava assistindo o filme, eu já estava louco com o filme. Eu lembro que acho que eu já assisti dublado. Aí depois, repetidamente, eu passei a rever o filme, a gravar o filme, o 1, 2 e o 3, né? Passava na Globo, gravava o 1, igual eu mostrei pra vocês. Eu tenho gravado ali o 2 e o 3, eu acho que tá gravado junto em alguma fita, em algum lugar, guardado aí no terraço, né? Depois tem que procurar.
Mas eu falo para guardar como lembrança, né? Às vezes nem vai rever na fita VHS, mas como lembrança. E eu assistia tantas vezes o filme, às vezes depois da aula, depois de fazer tarefa, revi o filme. Eu lembro que minha tia, né, trabalhava lá em casa, aí ela falava, vai ver de novo De Volta ao Futuro? Vou ver. Aí via toda semana o filme. Eu via mais o 1, mas o 2 e o 3 eu revi várias vezes também. Eu não lembro uma quantidade certa, mas foi muitas vezes. Eu vi tantos filmes, a trilogia, que eu decorei as falas de todos os personagens. Então, assim, uma coisa que ficou automático. Então, se eu assistir o filme em inglês, com legenda em inglês, ou sem legenda, ou só o áudio mesmo em inglês, exemplo, Laserdisc, não tem legenda, não tem nada, é só o áudio em inglês. Eu consigo entender o filme e consigo treinar o meu inglês, né? Dar uma melhorada, né? Porque eu sei o que eles estão falando, porque eu sei a dublagem do que era em português, né? Então, é uma grande oportunidade para quem não viu o filme, né? Acho que existe algumas não, existe dezenas, centenas de pessoas que não viu o filme, né? Uma oportunidade de rever no cinema esse filme. Eu vou ver dia 8 agora, eu vou assistir o filme no cinema. Então, assim, eu nunca vi a oportunidade de assistir, né? Pelo que eu estava vendo desses trailers que eu baixei aqui, ele já passou no cinema nos relançamentos de 30 anos, né? Em 2010, né, de 25 anos, e em 2015, né, de 30 anos. E tudo isso, né, tanto o 1, 2 e o 3, ele mudou todo o cenário também da juventude depois da década de 90, dos anos 2000, principalmente o 2, que passa no futuro. O 1 passa em 1955, né? Uma questão lá do Dr. Brown deixou marcado no circuito do tempo a data de 1955, o Marty acaba parando no passado, né? Esbarra com a família dele, esbarra com a mãe dele. Então, assim, acaba criando uma situação complicada que ele tem que reverter, porque senão a família dele vai desaparecer no futuro, né? E o 2 se passa em 2015, onde tem tênis com cardaço automático, jaqueta que seca automático quando molha, o hoverboard que existe mesmo, aquele skate flutuante, né? Como se fosse antigravidade, né? Carro voador não existe ainda. Então eles acertaram muitas coisas e erraram outras. Mas isso não tem nada a ver, mas foi uma projeção interessante, porque teve a videoconferência, né? Inclusive no 2 tem. A pizza que você consegue assar depressa, né? Então, muitos detalhes, eu não lembro todos completos, não. Mas, e o 3 se passa no Velho Oeste, né, em 1885. Então são uma sequência completa, né, a saga, né, que fechou corretamente os filmes. Ali Robert Zemeckis e Bob Gale, né? Robert Zemeckis foi o diretor do filme, Bob Gale escreveu a história também, né? Escrito por eles, né? Tem as suas participações. Os caras são fantásticos, né, na história, brilhante a história do filme. Então, eu lembro de um detalhe, isso aí a gente vai revendo, né, lendo alguns comentários, lendo a história do filme, isso aí já havia muito tempo. O filme era para ter sido feito, a máquina do tempo era para ter sido feito numa geladeira, eles iam usar uma geladeira para poder viajar no tempo. Como a gente já conhece que é o carro, não ia ficar legal. Talvez se colocasse a geladeira, nunca existisse o carro, ia chamar pouca atenção, um pouquinho ou não, mas o carro casou direitinho. O DeLorean, na realidade, ele estava tendo um fracasso, né? A empresa DeLorean Motors Corporation, na época, vendeu poucas unidades. O John DeLorean, que foi o inventor do carro, estava no fracasso, tudo. E o que aconteceu? Eles quiseram pegar o DeLorean para poder lançar no filme, e deu um impacto, um resultado impressionante. O destaque que o carro teve, porque é um carro futurista que abre as portas igual o asa de gaivota, ele tem a lataria em aço inox, não é pintura. Então tudo isso foi ingredientes perfeitos para encaixar direito com o filme.
A trilha sonora, igual eu falei, o carro, os atores, não tinha outros atores melhores para colocar. Christopher Lloyd como cientista, o Michael J. Fox como Marty McFly, a Lorraine como a Lea Thompson. Inclusive, falar um detalhe interessante para vocês aqui. Eu sou tão fissurado com filme que quando minha filha, acho que estava para nascer, eu não lembro exatamente quando é. Aí a Aline me disse assim, olha, você vai escolher o sobrenome da nossa filha. Eu falei, você não falou? Aí eu falei para ela, você não falou isso para mim. Aí eu falei assim, na hora, Lorraine. Falei, mas por que Lorraine? Eu falei assim, vem cá, deixa eu te contar a história, por que é. Aí o que acontece? O nome Lorraine dela, escreve Lorraine mesmo. L-O-R-E-I-N-E, Lorraine. O que eu fiz? Eu dublei o nome da Lorraine. Se você escrever Lorraine, se eu colocasse Lorraine normal do inglês, todo mundo ia chamar ela de Lorraine. Nada contra o nome Lorraine, é um nome muito bonito também. Mas eu queria que a pronúncia seja Lorraine. Então o que acontece? Se ela estivesse nos Estados Unidos ou morasse nos Estados Unidos, eu deixava o nome dela como Nicole. A escrita Lorraine, as pessoas e todo mundo ia pronunciar Lorraine, que a forma correta de pronunciar o nome Lorraine é Lorraine. Só que eu dublei o nome dela para Lorraine. Aí ficou certo agora. Por que Lorraine? Porque eu achei o nome bonito. A moça que é a mãe do Marty McFly no filme, né? Simpática também, tudo mais. Eu gostei, achei, nossa, que nome diferente. A escrita é tradicional, Lorraine, igual eu falei para vocês. Mas o nome, a pronúncia é uma pronúncia bonita, né? Uma pronúncia de impacto, uma pronúncia forte, né? Diferente. Aí virou como se fosse uma marca registrada na minha filha, esse sobrenome Lorraine, né? Então, aí pegou e deu tudo certo. Mas então, agora o que acontece? Vamos todo mundo assistir o filme? Bora lá assistir o filme no cinema, que é uma experiência impressionante. Áudio, né? Efeito tridimensional, efeito surround, efeito estéreo, o carro passando gigante lá na tela. Então tudo isso vai ser uma experiência única, né? E guardar para sempre isso, né? Porque quem diria que nós agora, né? Como há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram crianças, né? Nem assistimos o filme no cinema e agora tem oportunidade. E daqui para frente, acredito que vai ter novos relançamentos, né? Desculpa, como Predador, né? Que foi em 1987. Quem sabe ele vai passar a reestrear, né? Em 2027. Exterminador do Futuro 2, né? Foi em 91, 92, né? Vai ser só em 2031, vamos dizer assim, 40 anos depois. Mas é isso. Então eu queria compartilhar com vocês aí essa paixão por De Volta para o Futuro, né? Então assim, eu ainda quero conhecer o carro, né? Já contei uma vez, contei pro pessoal, contei uma galera aí, que o carro, acho que tem 6 ou 7 carros desses no Brasil, e uns 3 desses é equipado igual do filme, com todos os acessórios do filme. Então tem evento e tudo mais, mas esse negócio dos eventos você só pode olhar de longe, de perto assim, não pode entrar no carro e tudo mais. Mas ainda vou conseguir tirar uma foto dentro do carro. Uma hora eu vou conseguir. Mas é isso, pessoal. Vou contar essa experiência legal pra vocês aí. E bora pro filme, nos cinemas.